Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui de novo. Essa tarde bonita, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, né? Como vai a sua casa? Mas antes, vamos fazer a nossa oração? Então, vamos conectar o nosso pensamento, unindo em prece, lembrando da figura amiga do nosso Mestre Jesus, aquele irmão a quem tanto amamos, a quem nós dedicamos tempo de estudo, de aprendizado, para poder seguir os passos. Rogamos a ajuda da espiritualidade amiga, dos nossos protetores, para que eles derramem as bênçãos de paz sobre todos nós aqui presentes. Que possamos não só adquirir o conhecimento, mas sairmos daqui renovados, envolvidos por essa atmosfera de paz e de luz. Agradecemos o auxílio e pedimos que a espiritualidade amiga esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como vai a sua casa? A nossa casa, como é que ela vai? Será que ela vai bem? Mas que casa é essa? Que casa que nós podemos nos referir? A casa que a gente mora, aquelas 4 paredes lá? Mas se nós ampliar a ideia um pouquinho, não poderia ser considerada como casa a cidade que a gente reside? Ou o estado? O país? Já que nós somos integrantes de todo este aparato aqui, e se nós nos considerarmos, então, cidadão deste mundo aqui, deste planeta? Mas se a gente lembrar que é espírito, poderemos dizer que nossa casa é o universo. E para complicar um pouquinho mais, e a nossa casa mental? Origem dos nossos pensamentos e sentimentos, inclusive. Sai da onde esses pensamentos e sentimentos? Daquele foco ali que é a nossa alma, né? Então, nós podemos até perguntar assim, não onde é a nossa casa, mas perguntar o que é a nossa casa. E como é que a gente tem lidado com ela? Como é que ela está? Ela está bem? Precisa de reformas? Como é que está esse mundo que nós habitamos? Então, como espíritos encarnados, portadores de corpos, agora os desencarnados que estão aqui, eles que me perdoem, né? Mas vamos falar para os encarnados nesse momento. A gente vai se deter um pouquinho, então, nós como cidadãos deste planeta, nosso planeta Terra. Como é que nós chegamos até esse planeta aqui? Então, nosso primeiro abrigo, nosso primeiro lar, quando nós entramos em processo de reencarnação, aqui eu falo reencarnação, porque possivelmente nós já estivemos aqui nesse planeta, voltamos, estivemos, voltamos muitas vezes, né? Nós precisamos do abrigo no útero materno. Então, nosso primeiro lar foi o aconchego de alguém que nos deu esta viagem de volta aqui nesse mundo material. E eu falo da nossa mãe, aquela que nos deu a vida. Aqui nós não vamos entrar nos pormenores dos tipos de mães que existem, né? Pode ser que nós não tenhamos sido criados por ela, mas ela nos deu esta passagem, nos deu a vida que nos possibilita estar aqui, vivendo esta encarnação. Então, ela foi abrigo, foi amor, foi acolhimento. E nós constatamos que para a gente viver, a gente precisa uns dos outros. Não tem outra forma de chegar nesse mundo aqui. Não tem barco nem avião que nos traga do plano espiritual direto para um corpo que nós possamos habitar. A gente precisa de alguém, da solidariedade de alguém, do amor de alguém, vou generalizar, né, que nos recebeu e nos permite estar aqui. Por isso que a nossa vida é muito valiosa. Não dá para desperdiçar nem tempo,
nem as possibilidades que a vida dá para que a gente aprenda, que a gente evolua, para que a gente cresça, tenha experiência. A gente não se pode permitir desperdiçar o tempo. E aqui eu lembro de quantos nossos ícones, né, do bem que promoveu a Terra, que foram pessoas que não tinham tudo para não serem felizes. Pegamos o Chico, por exemplo, né? Será que o Chico teve uma vida plena, lisa, sem dificuldades? Sabemos que não. Teve dificuldades físicas, doenças e tantos outros atropelos. E o Chico era infeliz? Não, né? O próprio Divaldo se recuperando agora, né? Será que emana do Divaldo o quê? Infelicidade ou amor, aceitação? Então, sabemos que para estar aqui, nós não viemos com aquela carteirinha do seja feliz e aproveite a vida adoidado, né? É a carteirinha daquela, aproveite as oportunidades que Deus está dando, aprenda, utilize a tua capacidade de se permitir ser bom, de se renovar. Então, a gente veio para quê? Qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem a Kardec, já que essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Que a gente vem com o fim, em resumo, da evolução, do aprendizado, de nos tornar seres humanos melhores. Quem de nós pode dizer assim, não tenho vício nenhum, eu estou perfeito, não preciso aprender nada, não tenho que melhorar. Todos nós estamos batalhando dia por dia com as nossas próprias questões, né? Quem não tem vícios, quem não tem dificuldades? Todos nós estamos mergulhados neste mundo de expiações e provas ainda, né? Está transcorrendo o tempo dele, mas ainda lutando contra nós mesmos. Nosso inimigo, aquele que a gente precisa combater, é só a gente se olhar no espelho, porque não é o outro. Somos nós mesmos, né? Então, a gente vem aqui, para uns de nós é uma expiação, para outros é uma missão. Digamos que Divaldo tem tanto mais de missão, talvez, do que nós, né? Mas o objetivo mesmo é a gente alcançar a perfeição. Claro que não vai ser nessa vida, nem na outra, talvez ainda tenhamos muitas idas e vindas, mas o objetivo nosso aqui é crescer para voltar para casa, daí uma outra casa, talvez melhorado, né? Isso depende de nós. Então, os Espíritos ainda complementam dizendo que deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Não é solitário, é solidário. Por quê? Se não fosse a solidariedade de uma mulher, nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse a solidariedade daqueles que nos cuidaram nos primeiros passos da nossa infância, nós não teríamos crescido com saúde, com capacidade. Se alguém não tivesse nos cuidado, nos amparado, né? Então nós não estaríamos aqui. E aí eu lembro do Haroldo, quando ele diz que ele tinha dificuldade com o pai, né? E que um belo dia, né, em reflexões, ele se lembrou que o pai dele tinha cumprido com a sua parte, que era ajudar com que ele reencarnasse, que o resto era por conta dele. E assim o que nós fazemos com a nossa vida é nossa responsabilidade. Então, esta casa que nós chegamos através do útero materno é a nossa casa planetária, porque nós somos seres que podemos nos locomover dentro deste planeta. Não podemos dizer que a gente é do Rio Grande do Sul, de Farroupilha. Quantos aí não têm filhos, parentes, que estão morando no exterior, né, se locomovem? Eu mesma tive minha filha mais nova, que ficou um tempo na Ásia, foi, voltou, agora está aqui de novo. Então, nossa casa é o planeta Terra, neste momento, porque as nossas caracterizações de região, Deus nos colocou ali para nós florir onde fomos plantados. Mas a gente não está plantado num único lugar. A gente é capaz de fazer atividades, de nos, graças a Deus, né, que hoje é mais
muito melhor, mais fácil, de nos locomover dentro deste planeta. Então, como é que nós temos tratado esse nosso planeta, esse nosso lar provisório, porque nós não pertencemos a esse planeta, nós somos viajantes desse tempo e estamos aqui nesse momento. Quem nos garante que a próxima encarnação vai ser aqui na Terra? E se nós precisar ir para um outro mundo que se assemelhe a este, para termos outras experiências? Então, como é que nós temos tratado a nossa Terra? Como é que a gente cuida? A gente valoriza realmente? A gente tem noção daquilo que a gente precisa fazer para que a nossa casa esteja em ordem, esteja limpa, esteja adequada? E aqui nós nos referimos também ao ambiente, ao meio ambiente. Como é que nós fazemos? Nós estamos prestando atenção nas coisas simples do dia a dia, como aquela separação do lixo, como não jogar os lixos para que os bueiros entupam. Por que a gente se refere a isso? Porque não faz muitos meses aí atrás que nós tivemos aquelas enchentes. A gente pode dizer assim, eu não estava no meio das enchentes. Mas nós não fomos afetados, lembrando que a gente é um emaranhado de fiozinhos interligados, a gente não é isolado. Então, o que acontece lá na Europa influencia aqui. E o que nós fazemos aqui influencia no planeta todo. Inclusive, diz que o meio ambiente, ele influencia, inclusive, na parte espiritual. Por que será? Porque quando a gente sofre, a gente pode se perturbar, pode se desequilibrar, a nossa interferência do pensamento, que é uma casa também contamina o ambiente, desestrutura ou faz ele melhorar, se estruturar, se equilibrar. Então, tudo que nós fazemos, cada ação, por menor que seja, ela interfere na vida do outro. Quando eu coloco o meu lixo lá, inconsequentemente lá na frente da minha casa, num sábado, por exemplo, que não vai ter o recolhimento, e esse lixo começa a exalar um mau cheiro, nós não atrapalhamos a vida do vizinho, que pode reclamar. No bairro que eu moro, tem um grupo de moradores do bairro, falo no lixo, porque, nossa senhora, é todo dia discussão ali, porque deixaram o lixo no chão, porque colocaram o lixo no dia errado, porque a gente interfere sim. Então, a Terra é um ser vivo. E nós temos a responsabilidade de preservar ela, não só para as futuras gerações, como diz ali, para nós mesmos, porque o que a gente faz de manhã está colhendo à tarde. Então, não podemos mais pensar que o meio ambiente é problema dos biólogos, dos ambientalistas, é problema nosso. Se nós não cuidamos, não temos qualidade de vida. E se a gente for responsável, vai pensar, e o meu neto, que mundo vai ter? Como é que vai ser a qualidade da água, da alimentação? Como é que vai ser o mundo que eu vou deixar para esse neto que chega, Então, nós temos aqui algumas leis que nos permitem refletir. A lei de causa e efeito. O que a gente faz, retorna para nós. A lei da solidariedade universal. Que todos nós estamos conectados de alguma forma. Pensamentos, sentimentos, afinidades. E o desequilíbrio que o meio ambiente pode nos causar, ele pode nos trazer catástrofe, como que a gente já viu. O fogo que teve, não faz muitos meses aqui também, nos estados mais para o norte, eles não interferiram na nossa vida? A gente consumiu, através da respiração, aquela fumaça tóxica, A gente teve também fuligem, e por incrível que pareça, aqui eu não senti tanto, aqui na Serra, mas a minha família que mora em Santo Ângelo tiveram muito mais fumaça, tiveram a fuligem nas calçadas, a primeira chuva que veio trouxe dos telhados aquela fuligem preta que caía nas calçadas, não sei como, mas passou por nós e foi, eu sempre brinco, disse, olha, vocês tiveram um merecimento de ter essa prova mais agravada. Nós somos aqui na Serra melhores. Mas claro que aqui a gente tem mais matas que filtram, que absorvem, e lá é mais campanha,
tiveram muito desmatamento por lá. E o progresso moral e intelectual. Então, a evolução espiritual, ela requer que a gente desenvolva não só o intelecto, mas também o senso de responsabilidade, a ética, e eu acrescentaria o amor e o respeito por tudo que Deus nos dá. Porque são coisas, digo coisas, mas são situações que Deus nos dá como meios de a gente ter uma vida melhor. Deus não nos dá a água, o alimento, a moradia, e tudo aquilo que a gente precisa vem da onde? Vem destes recursos, destas fontes naturais. E ainda nos aconselha que a gente tenha simplicidade e desprendimento. Quer dizer, que a gente utilize os recursos com moderação e não seja tão consumista, que a gente consiga viver de forma mais simples. E daí a gente aqui engloba, inclusive, aquelas coisas que a gente compra muito, e eu me coloco com a consciência pesada nessa situação de não precisar, né, e consumir, porque a blusa é bonita, porque a calça é diferente, porque daquela cor eu não tenho, né? E a gente consome, né? E como é que está a nossa responsabilidade? Como é que a gente descarta isso? Existe o jogar fora? A gente consegue eliminar o lixo do nosso planeta? A gente consegue jogar fora do planeta Terra? Mesmo que a gente jogasse fora, se a gente conseguisse eliminar do planeta, não iria interferir nos sistemas dos outros planetas, nas órbitas de outros planetas que cruzam, né, no nosso éter lá, onde fica mergulhado, né, o nosso universo? Então não tem como descartar coisas. O lixo vai ficando. Uns a gente consegue fazer o descarte correto, que ele vai ser eliminado com muito tempo, e outros. Então a gente vai começando a pensar, como é que está a minha responsabilidade em relação a tudo isso aqui? E a regeneração planetária, então, que é o nosso processo de transição que a Terra está passando agora. E para que tudo saia com mais tranquilidade, cada um tem que fazer a sua parte. A gente tem que ter, então, essas atitudes coletivas. Não adianta a gente dizer, todo mundo faz assim, eu também vou fazer desse jeito. Mas e a minha consciência e a minha responsabilidade? Como é que fica? Então, a minha parte, sim, é importante. Não é porque é só uma parte, é a minha parte que eu tenho que fazer. E a nossa casa mental, como fica nisso tudo? Então, todas as nossas ações, boas ou más, elas resultam daquilo que a gente pensa, sentimento, inclusive. Então, a nossa casa mental ela é importantíssima nas obras que a gente cria mentalmente. O que eu penso, eu exteriorizo. A gente tem que lembrar que quando a gente está encarnado, o pensamento é muito oculto para aquele outro irmão que está encarnado. Mas esse pensamento não é oculto para os desencarnados. Então, se eu penso algo negativo, se eu tenho um inimigo, às vezes eu tenho assim, um desejo que ele vá mal, eu até mato ele assim, no pensamento aqui. Ninguém vê. Podem sentir a energia negativa que eu posso estar produzindo. Mas os desencarnados enxergam o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento ele cria imagens. E tudo que a gente faz, de bem ou de mal, é exteriorizado. Então, aquelas companhias que a gente atrai, se a gente pensa negativamente, podem não ser as companhias que a gente gostaria de ter, mas é aquelas que a gente atrai. Então, todas as obras, tudo aquilo que a gente criou, esta casa aqui, por exemplo, ela foi idealizada, alguém pensou, arquitetou, e depois se construiu. Todas as coisas são construídas primeiro na mente, e depois elas são colocadas em prática. Então, cuidado com o que a gente pensa, porque pensar é criar. A gente cria, e uma vez que o pensamento se exterioriza, não tem mais como juntar. É como aquelas peninhas que a gente joga ao ar, as folhas, os grãos, que eles vão com o vento. Como que vamos juntar um por um de novo? Então, tudo que a gente construiu fica gravado. Mas o que a gente pode fazer? Olha, o verdadeiro mundo de um espírito é aquilo que ele cria pelos pensamentos, atos e aspirações. Mas a gente pode mudar a nossa intenção. A gente pode mudar, reverter o teor do nosso pensamento
Inclusive, tem os livros da codificação, ali está o nosso Evangelho, que ele é o caminho para a renovação. O Evangelho nos traz as palavras, as interpretações, as parábolas do Cristo, da forma que o Kardec explicou com muita simplicidade. E ele pode ser o nosso medicamento para a gente melhorar o pensamento, a nossa casa mental, reconstruindo de novo. Aquele orar e vigiar que Jesus nos colocou como fonte de a gente se reciclar, é uma baita de uma forma de fazer melhor. Criticar os nossos pensamentos. Por que eu estou pensando isto? Porque os pensamentos da gente, eles são cavalos selvagens. Eu não sei quem disse, mas eu gosto dessa colocação. Eles são realmente selvagens, eles vão. Se a gente soltar o pensamento, a gente pode pensar coisas absurdas. Mas a gente pode domar ele, frear esse cavalo, pegar as rédeas, direcionar. A gente é capaz de pensar e sentir aquilo que a gente quer. É só a gente se autoeducar, se conhecer. Então, o Evangelho é a nossa fonte, é a nossa prioridade nesse momento, né? Se a gente quer se melhorar. E também temos o hábito da oração. Orar diariamente, constantemente, agradecer do fundo do coração. Isso vai criando hábitos saudáveis, vai melhorando nossa mente, nosso sentimento, a nossa postura perante a vida. Quando a gente entende o Evangelho, a gente não se permite mais cair na tristeza, na desesperança, na falta de fé. Porque a gente conhecendo a realidade, a gente sabe que esse mundo que a gente vive agora é passageiro, é transitório. Podemos viver 100 anos. Mas o que é 100 anos perante a vida que nos espera? Há tantas outras oportunidades de encarnar, de desencarnar, porque a gente consegue ter esperança, esperar, né? Esperançar. Saber que é um momento difícil, mas vai passar. É um ciclo. A nossa vida é cheia de ciclos. Encerra um, abre outro. Né? Então, a necessidade da oração no dia a dia, em todo momento, para que a gente se fortaleça, para que a gente possa ter ajuda da espiritualidade, que ela nos conduza de forma que nós nos fortaleça no bem. Mas primeiro a gente tem que saber o que eu quero dessa vida, o que eu espero dessa vida, o que a mim, Erilene aqui falando, o que eu determino para mim nesta vida e trabalhar nisso, me conhecer. Olha, eu hoje não tenho hábito nem o vício da bebida, nem o vício do cigarro, graças a Deus, mas que outros hábitos nocivos que eu tenho? Pensar negativamente. Então, isso eu quero trabalhar em mim. Maledicência, falar mal do outro. Não quero mais isso para mim. Então, isso eu vou combatendo, né? Combatendo, me policiando, para que eu possa ir me melhorando. Porque o sentido da nossa vida, o objetivo, como a gente viu na questão 132, é nós evoluir, para que a gente possa chegar nesta casa aqui, que também é transitória, neste momento da nossa jornada, ela também é transitória, de forma mais leve, chegar mais feliz, com aquela sensação de dever cumprido, de realmente eu me saí bem nesta vida, eu consegui evoluir um tantão, né? Eu trabalhei para mim, para eu me melhorar, mas isso também colaborou para a vida dos outros melhorarem. Quando eu penso melhor, quando eu tenho sentimentos melhores, a vida do outro também muda. Como é que é a nossa casa, aquelas 4 paredes lá com a nossa família? É fácil de conduzir? E se a gente se deixa contaminar pelo mau humor, pela desesperança, pelo desequilíbrio, interferimos ou não na vida do outro? Isso eu falo do lar, daquelas 4 paredes. Mas a gente interfere no mundo todo, no planeta, no universo. Porque uma mente desequilibrada aqui conecta com uma mente desequilibrada lá, e aí já tem a força do mal duplicada. E será que eu só me conecto com uma mente desequilibrada? Não. Muitas mentes desequilibradas em todo o universo podem pensar como eu. Então, como é responsabilidade nossa a nossa melhoria? O resgate do objetivo de vida, de saber por que eu estou aqui, o que eu quero desta vida. Então, aqui na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: em que se transforma a alma
Porque, segundo Kardec, quando encarnado, o espírito é chamado de alma. Quando desencarna, essa alma é chamada de espírito, mas são a mesma coisa, só para diferenciar a nomenclatura. Vai ser espírito, volta a ser espírito, sem o corpo. Somos nós mesmos, mais leves, mais ágeis, mas também muito mais capazes de entender as coisas certas e erradas que a gente fez. Por isso que tem espíritos, desencarnam, ficam naquele sofrimento, arrependimento, porque não fiz, não cumpri com isso, não trabalhei, era tão fácil. E aqui eu vou abrir, se o meu tio estiver me ouvindo, ele que me desculpe, mas não é intencionalmente, vou dar o exemplo dele. Quando criança, eu tinha um tio que morou conosco. Nossa família já era espírita. Eu nasci num berço espírita. Fui evangelizada e tudo. E esse tio, ele não queria nada com nada, ele não seguia a doutrina, entendia um pouco, porque foi criado também no lar espírita, mas ele nunca seguiu. E ele desencarnou bem novo, ele não casou e tudo mais, bem novo, uns 40 anos por aí, né? Eu tinha 9 anos, mas eu lembro pouco, ele morava conosco, lá no interior. E depois, ele veio várias vezes, e a minha mãe era muito, mas assim, muito unida com esse irmão. E a minha mãe, na mesa mediúnica, ele vinha e dizia que orassem por ele, porque ele sofria demais, porque ele tinha se conscientizado, que ele tinha tido tudo nas mãos. Essa expressão não consigo esquecer. Tudo nas mãos e não tinha aproveitado. Que ele não fez nada para sua melhoria. Que ele tinha objetivos existenciais que ele não cumpriu. E daí a gente acha que sofre aqui na Terra, mas sofre muito mais lá quando a gente se depara com essa realidade. Então, não percamos tempo, como a gente disse, né? E esse lar que a gente volta quando desencarna também é temporário. Vamos lembrar André Luiz. André Luiz, ele não ficou fixo lá no nosso lar. Ele ia para todos os lugares onde eu via necessidade dele ir como repórter do além, como forma de aprender, de ajudar, e ele se desloca para muitos lugares. Então, assim, a nossa vida no plano espiritual. A gente pode estar situado numa colônia espiritual, mas a gente não reside ali para sempre, porque a nossa residência espiritual, ela vai evoluindo. Quando a gente evolui, vai indo para colônias mais aperfeiçoadas, mais evoluídas, e a gente vai merecendo esses novos lugares. Lembremos de Bezerra de Menezes, né? Ele desencarnou, ficou um tempo trabalhando, daí um pouco ele recebeu a visita, né, da Maria, mãe de Jesus, uma visita bem simplesinha, né? Oferecendo para ele um mundo mais evoluído, que ele podia também aprender mais, seguir a sua evolução. Ele não quis, né, porque ele quis ficar conosco, porque ele ainda, né, ele quer ainda ajudar aqui. Talvez quando nosso planeta estiver vivendo a transição planetária, estiver vivendo um mundo de regeneração, quando a gente estiver melhorado, mais calmo, mais tranquilo, sofrendo menos, ele aceita essa oferta. Mas, por enquanto, ele quer continuar aqui secando nossas lágrimas, nos ajudando, mas foi oferecido. Então, a gente vai evoluindo, vai trocando de casa, até que a gente mereça aquela mansão, né? Que um dia daí a gente vai habitar lá como espírito perfeito, né? Como Jesus, por exemplo. Então, a gente retorna ao lar a cada encarnação, mas pode ser que a gente não retorne para o mesmo lar. Mas a vida verdadeira é a vida do espírito, da alma. A gente evolui também lá, mas vem aqui estagiar nesses corpos pesados, como dizem os espíritos, que a gente se arrasta pesadamente sobre a terra. Então, a gente esqueceu como é que é, ou não tem noção de como é a vida muito melhor para aquele que procura se melhorar, né? Cuidando das suas casas, né? E aqui nós temos a prova, lá no Evangelho, que diz, Jesus nos diz, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também a mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E a casa do Pai é o universo. Então, nós somos moradores desse universo, né? As diferentes moradas são os diferentes mundos, de diversas categorias, que o Evangelho dá uma boa pincelada nisso, né? E a alma, nós evoluímos sempre,
Sempre, sempre, a caminhada recém começou. Se hoje estamos aqui na Casa Espírita, entendendo a doutrina espírita, é porque a gente já tem noção de que quer ser melhor. Mas a caminhada, a gente recém subiu, talvez, assim, ó, com dificuldade, o primeiro degrau da escala evolutiva. Há muito trabalho a ser feito, há muito trabalho. Não é para uma encarnação ou para 10 encarnações. Não temos noção de quanto tempo, mas a gente tem certeza de que o trabalho está nas nossas mãos. E que não adianta a gente culpar o outro, pelo outro dar dificuldade para nós. Olha, eu não sou feliz porque fulano me incomoda, porque tenho isto, porque tenho aquilo. Não. Não vamos entrar nessa parte também, né, dos merecimentos e daquilo que a gente pediu nessa encarnação. Mas a gente tem que ter noção de que cada um é responsável por si. Lá no início, quando a gente saiu do ventre materno, que a gente deu os primeiros passos, quando a gente foi cuidado, a gente já tinha noção de que a caminhada era nossa. A gente recebeu a solidariedade e a fraternidade de uma pessoa que nos cuidou, de várias pessoas. Mas a jornada, a caminhada, ela é abraçada por Deus, que nos fortalece. Mas a gente tem que ter a noção de que tudo depende de nós próprios, né? Não adianta culpar o outro. Então, a conquista do lar superior é essa busca constante pela evolução. E hoje eu trabalho um defeito, e amanhã estou mais fortalecida, trabalho outro, e assim eu vou me construindo melhor. Porque a verdadeira felicidade, essa que a gente almeja, não está aqui neste corpo físico, na matéria, no planeta Terra, nos bens. Não está aqui, nas viagens ou coisas que podem nos dar prazer momentaneamente. Ela está na alma. E independe de onde nós estivermos, nós podemos estar em qualquer lugar. A felicidade, o bem-estar, a gratidão é algo íntimo, é a questão de espírito, né? Podemos estar num lugar maravilhoso, rodeado de belezas, e estarmos infelizes, né? Então, o que nós podemos resumir? Que durante o trajeto da nossa evolução, todos os seres humanos, animais, vegetais, os elementos da natureza, eles fazem parte de um sistema universal criado por Deus. E cada componente tem sua função e propósito. E aqui a gente lembra, já estou passando do horário, dos animais. Agora nós tivemos aquela recepção, né, daqueles gatinhos lindos, né? E daí o quê? Os animais também fazem parte desta criação e todo o plano da natureza. Os animais já foram nossos empregados quando eles lavravam as terras para nós. Hoje eles estão mais perto de nós, sendo também os apoios, aqueles companheirinhos do dia a dia que nos fortalecem, que nos trazem alegria, que nos enternecem o coração, que tiram aquela nossa carranca, né, que fazem a gente ser melhor, ser mais bondoso. E eu sempre uso uma frase que eu digo que é do Chico Xavier, mas não sei se é verdade, mas é para justificar que aquele que não tem o amor pelo animal, que não se internece por ele, boa pessoa não é. Né? Então é para justificar aqueles montes de bichos que eu tenho em casa, né? Eu tenho 6... e mais o cachorro que desencarnou e nós choramos muito, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente ama, protege, cuida, é fraternal, para ir desenvolvendo o amor, porque às vezes a gente começa amando o animalzinho para depois amar o nosso irmão mais difícil, né? Tudo na vida se encadeia. Quando a gente não protege o animal, não estamos amando a Deus, porque como a gente ama a Deus, amando as suas obras. Fica mais fácil entender o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que pode ser o animal, a natureza, o meio ambiente, como a nós mesmos. A gente não pode esquecer desse amar também. Então a gente foi criado para viver uns com os outros. Não adianta nós querer nos isolar e achar que assim a gente vai conseguir evoluir mais rápido. Não, é no contato diário, naquele sofrimento que vai fazendo a gente ficar mais manso, mais brando, mais pacífico, que a gente vai galgando a nossa evolução. Então, a Terra, né, é o nosso lar, que é também um hospital, que é também uma escola, porque ela permite que nós aprendamos, que a gente seja tratado espiritualmente,
materialmente, e assim Deus nos presenteia com tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Desde o vermezinho lá rastejante até o arcanjo, estamos todos interligados. Então é aquilo, o que eu faço interfere na criação divina. E Emmanuel nos diz que a solidariedade é o princípio mais elevado da vida. Fora da solidariedade, não há paz verdadeira nem progresso real. E daí Jesus nos convida para que a gente siga Ele. Perdão por ultrapassar o tempo. E convido a todos, então, para que a gente possa unir de novo o pensamento, agradecendo a Deus. E agradecendo a espiritualidade amiga, aos nossos protetores, por esse momento de reflexão. Pedindo que possamos sair daqui, envolvidos por essa atmosfera de paz e luz, levando essa ambientação salutar para os nossos lares. Que Jesus permita que a espiritualidade amiga aqui presente possa tratar e cuidar de cada um de nós que aqui está. Que o nosso corpo físico, que a nossa alma possa ser tratada naquilo que necessitamos, seja a saúde, o equilíbrio, sejam as questões espirituais. E aí pedimos por todos aqueles espíritos necessitados de ajuda, que possam ter vindo conosco no dia de hoje, que eles também sejam acolhidos fraternalmente e sejam levados para locais de atendimento no plano espiritual, onde possam deixar-se envolver pela mensagem sublime do nosso Mestre. Que os nossos lares, envolvidos por essa atmosfera, possam ser ambientes de muito amor e paz. Que o nosso fim de semana seja de harmonia e de fraternidade entre todos aqueles com quem convivemos. Pai amado, muito obrigada por tudo. Que tu possas estar conosco hoje e sempre. Que assim seja.